Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar hoje sobre patinação, os benefícios físicos e mentais dessa modalidade e se você ainda não patina, como começar com segurança. Nós estamos aqui com dois praticantes de patinação, o Alisson Cruz, que também é professor. Alisson, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje. Agradeço. E quem está aqui com a gente hoje também é patinadora, é a Vicky Arantes, que além de patinadora é atriz. Tudo bem, Vicky? Tudo ótimo. Muito bom ter vocês dois aqui. Eu quero começar perguntando, Alisson, para você, como que você começou a patinar e o que levou você a se tornar um professor de patinação? Olha, eu sempre fui de muitos esportes e como não era diferente, o patins me encantava por ser fácil, né? Mostrar aquela habilidade, aquela liberdade para eu patinar. Comecei a patinar com um patins de brinquedo que eu achei na rua da minha casa quando eu era adolescente. Destruí eles de tanto usar. Usei por uns 3 anos, depois veio a vida adulta, faculdade, trabalho. E com uns 21 eu comecei a patinar novamente, comprei um patins usado, fui evoluindo. E quando me dei conta, eu já estava em competições. Mas o mundo do patins, por ser sempre fui de esportes, ele me encantava pela dificuldade e pelos desafios que me trazia. Uhum. E não te dava medo? Não, adrenalina sempre teve, mas medo não. Tá certo. E me conta, qual que é o tipo de patins que você usa, que você pratica? É o patins inline, né, com todas as rodas em linha. E eu tenho com 4 rodas e com 3 rodas. Eu ia perguntar isso, que eu já vi com 3 e com 4 tem os 2 tipos de patins inline. Isso. A diferença é o tamanho das rodas, né? Quanto maior a roda, mais rápido você fica, só que você perde agilidade. E maior a roda também, você sente menos atrito do chão. E você, Vicky? Que tipo de patinação você pratica? Qual é o patins que você usa? Eu sou patinadora artística e o patins que eu uso é o quad artístico. O quad é aquele que tem as 4 rodinhas. Isso. É o patins tradicional que a gente fala, né? Que é o patins dos anos 80, que a gente, né, dos anos 50 ali, que a gente conhece bem. E você começou criança também? Eu comecei com 3 anos de idade. Comecei bem novinha. E me dei super bem. Só que eu preferi seguir no balé. Eu comecei muito nova, né, gente? Mas assim, me dei super bem mesmo. Mas eu segui no balé e fiquei no balé até meus 12 anos, mais ou menos. E depois eu parei o balé e fiquei transitando entre alguns outros esportes. Ginástica olímpica. E aí eu falei, por que não voltar pra patinação, né? E eu voltei com 14 anos, com foco de ser atleta profissional, assim. Então, eu tava muito focada pra chegar na seleção brasileira. Meu sonho era representar a seleção brasileira. E concluído. Foi concluído. Ai, que legal. Você chegou a participar da seleção, a atuar pela seleção. E Vicky, sempre foi quad? Sempre foi quad. Na época que eu dava aula, né? Dava muitas aulas, principalmente em colégio. Eu também colocava o inline para as crianças que faziam inline. Então, assim, as minhas aulas, elas eram tanto para quad quanto para inline. Porque, enfim, o meu projeto ele era para desenvolvimento motor e tudo mais. Então, não era focado para patinação artística. Então, às vezes, eu colocava o inline para também auxiliar meus alunos que estavam com patins inline. Quero ouvir vocês dois sobre isso, porque a Vicky está contando aqui pra gente que também teve a experiência de ensinar. Como que é ensinar a andar de patins? Que tipo de técnica que vocês têm que ter, né, para passar para a pessoa, para passar a segurança? Aí a gente está falando de criança, está falando de adultos. Começando por você, Alisson. Bom, eu primeiro faço um comparativo para ela. De que sempre que ela anda de calçados, ela sempre apoia com o calcanhar. Sim. Né? Tira a tração do calcanhar, apoio do calcanhar. E quando a gente vai pro patins, a gente não tem esse tipo de equilíbrio. Quando você apoia no calcanhar, você geralmente cai para trás. Sempre presta joelho flexionado, de forma que você alcance com a mão debaixo do joelho, peito para frente, e que se você desestabilizar, você agache mais ainda. Para que você não tenha uma queda para trás, onde geralmente a gente tem uma pequena lesão e tudo mais. E para você, Vicky, o que é importante em termos de técnica quando você vai ensinar alguém a andar de patins? Joelhos flexionados é muito importante. É sempre bom lembrar, assim, durante a aula, enfim, porque vai esquecendo, na prática a gente vai esquecendo pela atenção mesmo. E eu também sempre recomendo travar um pouco mais as rodas, porque as rodas, geralmente, elas
estão mais soltas, então você desliza mais. Então eu procuro sempre prender um pouco as rodas, deixá-la um pouco mais travada. A pergunta da leiga, que nunca andou de patins, que não sabe. Dá pra fazer isso? Tem uma regulagem? Tem uma gradação das rodas? Tem como você apertar um pouquinho para que ela não gire tanto. Pode falar. Não, no quad tem essa opção. No inline não tem, No inline né? não tem. É verdade. Então, naquele patins com as 4 rodinhas, você pode deixar elas mais pressionadas, ajustar pra ficar mais firminho ali. Não firminho, né? Mas pra ficar mais justo. Isso. E no inline não tem essa Somente opção. nos modelos infantis, aí nós temos essa opção. Tá certo. E pra vocês, quais são os benefícios físicos e mentais dessa modalidade? Porque às vezes as pessoas pensam em patins e são vários estilos diferentes. Daqui a pouco até perguntar um pouco pro Alisson disso. Mas as pessoas pensam, às vezes, numa coisa mais artística. Não pensam como uma atividade física, como algo para colocar o corpo em movimento. Quais são os benefícios para o corpo e para a mente, na sua avaliação, Alisson? Olha, respiração, o corpo trabalha muito bem, você fica bem disposto, seja patinando pela manhã, seja patinando pela noite para ter um sono melhor. Ele traz diversos benefícios, assim, no geral. Eu até brinco que eu falo que é a minha terapia, né? É o que me desestressa, é o que me deixa zen. É a patinação. No começo do programa, você falou da sensação de liberdade, né? E vendo uns vídeos seus no Instagram, assim, eu tinha exatamente essa sensação só de assistir. Inclusive em alguns que você ganhava muita velocidade, né? Que legal. A sensação de liberdade, ela é muito boa. E no patins, você acaba... No começo, você até tem um pouco de medo, né? Que não tem a prática e tudo mais. Mas conforme você vai demoniando os freios, você tem o domínio do patins e você consegue aproveitar muito mais a sensação de liberdade e o prazer da patinação. E para sua vida, o que trouxe, Vicky? Por que é bacana para o corpo e para a mente patinar? Olha, além da resistência e da expressão corporal, assim, eu trouxe muito do balé, mas assim, a patinação me ajudou a desenvolver mais ainda a minha expressão. Trabalha bilateralidade, equilíbrio, glúteo, perna, core, né? O abdômen também trabalha muito. E, bom, por si só já é um esporte maravilhoso, né? Porque trabalha, né, tudo ali. E mentalmente, assim, falando, me trouxe muita disciplina, por ser um esporte, né? Por eu ter praticado como um esporte. E, inclusive, eu tenho TDAH diagnosticado e eu descobri mais tarde, né? Mas, assim, eu tenho certeza que isso me ajudou a me organizar melhor e a ter essa coisa de disciplina, objetivo. E por muitos anos foi meu hiperfoco, né? Mas, assim, como esporte foi um hiperfoco maravilhoso, assim, porque é isso, foi um esporte maravilhoso, me fez super bem. Que bacana. Quero adicionar aqui também. Claro. Que, ao contrário do que as pessoas pensam, o patins ele é um exercício super indicado para quem tem problemas no joelho. Ele só perde, inclusive, para pouco impacto no joelho, para hidroginástica. Olha só, não sabia disso. Ele é super recomendado. Eu já operei o joelho, tive aí minha recuperação e o patins, hoje eu não tenho dores por patinar, né, no joelho, mesmo depois da cirurgia. Tem uma coisa também que você falou, Alisson, mais cedo, que é essa questão de a pessoa se posicionar de um jeito, né? A postura, para caso ela sofra uma queda, não ser uma queda que vai levar a alguma lesão, né? Tomar esse cuidado. E aí eu queria perguntar para vocês dois, como tentar cair, se for o caso, com jeito para não se machucar. Eu estava lembrando de uma vez que a gente fez aqui no Bem-Estar e Movimento um programa sobre escalada indoor. E aí eu fui até o lugar e né, passei aquela vergonha, porque não foi exatamente um sucesso, mas enfim... E o professor, o instrutor, ótimo. E uma das coisas que ele tentou muito me ensinar é, olha, vai chegar uma hora que se você quiser até se jogar, porque você tinha ali uma estrutura, né, almofadada para você cair, que você não ia se machucar, mas aí você pode se jogar. E ele falou, mas tem jeitos de cair, que é um jeito que você vai cair ou se jogar de um jeito seguro e bacana. Tem jeito seguro de cair com patins? Quem está aprendendo como fazer para caso você se desestabilize ali, não tomar um tombão que vai te machucar. Como fazer isso, Alisson? Primeiramente, joelhos flexionados, nunca para trás, se for cair sempre para frente. Esteja com as proteções, tanto de punho quanto joelho e capacete, tá bom? E você tem que sempre aterrissar primeiramente com os joelhos no chão. Como você vai estar de proteção, ele vai deslizar, né, absorvendo o seu impacto e também sua velocidade. Você pode ficar no joelho o tempo que for necessário. Se a queda for muito forte, aí você pode tocar também a mão no chão com as proteções, tá? Dedinhos levantados, só a palma da mão com as proteções.
E na patinação artística, muda alguma coisa? A mesma coisa, Vicky? A mesma coisa. Você levou muito tombo ou não? Nossa, demais. Até hoje. É normal, é super comum, tá, gente? A gente fala que a gente é profissional e acha que não cai, mas assim, a coisa mais comum é cair. A diferença é que a gente sabe como cair sem se machucar, sem as proteções, né? Principalmente quando estamos aprendendo movimentos novos, né? Por exemplo. Então, o treinar para um movimento novo tem muitas quedas. Quais são os movimentos mais desafiantes? A pessoa está ali aprendendo, já sabe que tem que ficar de olho nessa postura, desse joelhinho mais flexionado. E quais são aqueles movimentos, assim, que para aprender… Eu fico imaginando, sei lá, fazer curva, por exemplo. Eu falo, gente, como que as pessoas fazem isso em cima de rodinhas? E aí, como fazer, Alisson? Olha, geralmente o primeiro impacto que o aluno tem, né? É quando ele tem que fazer o freio. Porque quando você está num patins, você imagina que você é a base de um triângulo, onde duas pernas suas são sua base, certo? E para você executar os primeiros freios do patins, você tem que, pelo menos no inline, né, você tem que tirar uma das pernas. Aí você tira a base do triângulo e acaba desmoronando. Aí você entende que o eixo do equilíbrio do corpo tem que ir para uma das pernas, para a outra ficar livre para executar os movimentos. Então, esse é o maior desafio, geralmente, quando as pessoas começam a fazer a aula. E para você, o que foi desafiante quando você começou? Quando você começou, foi lá atrás, você tinha 3 anos, você nem lembra. Muito bem, Mas eu tenho assim… vídeos, assim, eu tô viajando na maionese, assim. Mas quando você começou a praticar de um jeito mais profissional, o que era mais desafiante para você? Para mim, era fazer movimento agachado. Então, tudo que a gente fazia de giro para agachar e tudo mais, porque exige mais força, exige mais treinamento. Então, para mim, isso foi mais difícil. Mas… para ambos os patins, a base é a mesma, assim, tem esse lance do triângulo e tudo mais, do eixo do corpo. Só que o patins artístico freia na frente. E o inline freia atrás. Então tem essa confusão, assim. Quem pratica patins inline ou faz o quad, se for se aventurar para patinar no gelo, é muito diferente ou não, Vicky? Eu não achei, tá? Eu acredito que seja um pouco mais fácil, porque o patins quad, ele tem 4 eixos diferentes. A gente trabalha 4 eixos. E no patins, tanto inline quanto no gelo, ele tem 2 eixos diferentes. Então, eu acredito que seja mais fácil para quem principalmente patina no inline. Mas para os movimentos, assim, princípio de técnica é praticamente a mesma, assim. Então, para quem faz inline, chega num rink de patinação no gelo, não encontra tanta dificuldade, Alisson? Quase nenhuma dificuldade. Você patina no gelo também? Também, já patinei no gelo várias vezes. Quando a gente fala de estilos de patinação, tem muitos, né? Quais são os principais? A Vicky, por exemplo, estava contando pra gente que faz patinação artística. Quais são alguns dos principais estilos? Os principais estilos estão, um que é muito parecido com o artístico, porém com conezinhos em linha, né? Freios e saltos são os mais famosos na patinação inline, mas são muitas modalidades, para mais de 19. Nossa, mais de 19 modalidades. E vi que dentro da patinação artística tem mais subdivisões? Como que é isso? Tem. A gente tem figuras, que é uma modalidade completamente diferente, que pouquíssimas pessoas conhecem, Figuras? inclusive. Como que é isso? Basicamente, a gente tem uns diagramas no chão, que são umas linhas, e você tem que manter o eixo perfeitamente e fazer algumas figuras ali dentro dessas linhas. Então, é um esporte, assim, temos campeões mundiais brasileiros, inclusive, que arrasam, assim, nessa categoria. É muito difícil, apesar de parecer muito estático e muito parado. É uma categoria também dentro da patinação artística. A gente tem categoria de dança, dupla, mini grupo, que é basicamente… Eu costumo brincar que é o teatro musical da patinação artística, né? Que a gente, enfim, tem que contar uma história com um grupo de pessoas, ou 24 ou 12 pessoas. E aí tem elemento surpresa, sabe? Assim, é um grande show mesmo. E tem o de precisão também, que são movimentos sincronizados em grupo. Então, é isso, patinar sincronizado 100%. Nada sincronizado, é basicamente isso, só que no patins. Olha que legal. Você sabe que recentemente eu fui ver aquele espetáculo do Cirque du Soleil que estava aqui. E dessa vez era tudo no gelo, né? E era muito impressionante, assim. A capacidade deles fazerem vários movimentos com velocidades diferentes, estando sincronizados ou fazendo simultaneamente muitas coisas diferentes, pulando obstáculos. Então, é algo que eu imagino que para você, como atriz…
te trouxe muitos elementos, porque você também atua em musicais, né? Isso, me trouxe muita bagagem, muita bagagem. Quando eu chego nos lugares, assim, eu fui bailarina, mas assim, já perdi um pouco da postura de bailarina mesmo, né? E eu costumo chegar nos lugares e as pessoas perguntam, você é bailarina? Mas eu não tenho um deor de bailarina, sabe? Assim, mas me trouxe muita bagagem pra dança. Só pra giro que não, porque é um pouco diferente. No balé na dança a gente costuma marcar a cabeça, né? A gente fala de marcar a cabeça a cada pirueta. Na patinação a gente não tem isso, porque se a gente fosse marcar a cabeça, assim, meu Deus. Mas essa é a diferença, assim, mas me trouxe muita bagagem. E Alisson, em relação à segurança, você falou rapidamente com a gente lá no primeiro bloco sobre equipamentos, né? Falou de equipamento assim no joelho. Quais são os equipamentos de segurança para quem vai patinar? O que é essencial? Principalmente capacete, munhequeira, joelheiras, cotoveleiras. É o ideal para quem vai começar a patinar. Uhum. E você continua usando tudo isso no seu dia a dia? Eu uso muito capacete indispensável, independente se eu estou no treino ou se eu estou na rua. As outras opções eu uso dependendo do nível ou do piso que eu estou. Uhum. E você... Mas é porque eu assumo o risco. Sim. Mas a gente está falando também de uma situação assim, de aprendizado, né? Que a pessoa às vezes nem sabe. E aí realmente tem que se cercar de tudo, né? Mas eu sempre recomendo para os alunos, independente do que eles vão fazer, sempre use as proteções. Porque você pode achar que você não precisa ou que você tem habilidade suficiente para não usá-las. Mas o inesperado está para todo mundo. Então, tenha as proteções e use elas. Está certíssimo. Aliás, você usa patins como meio de locomoção para ir para os lugares. Eu saio de casa, moro no centro de São Paulo, trabalho no Jabaquara. Aí faço um trajeto de cerca de 15 quilômetros, ida, mais 15 quilômetros volta. Então, disputo ali com ciclistas, com moto elétrica, com tudo mais. E super curioso é que se eu for de metrô, eu levo cerca de 1 hora, né? De carro, 40 minutos a 1 hora. E de patins eu chego a fazer 38 a 45 minutos. Nossa. Então, é muito bom. Eu pego quase todo o caminho de ciclovia, é bem fácil. Não é muito difícil, só começa com 2 km de subida, super subida. Tem um cardio ali bem forte, mas depois é tranquilo. Eu tô imaginando subida com patins. Nossa, é queimação. É queimação. E o gasto calórico aí vai lá em cima. Enorme. Patinação é um dos esportes que mais queima caloria, né? E o mais gostoso é que você queima sem ver. Então, diferente de uma academia, onde você está condicionado ali, fazer movimentos repetitivos, se você quer queimar calorias, quer aproveitar um pouco mais do corpo e se divertir, patinação é indicado para você. Toda vez que a gente fala de alguma modalidade aqui no Bem-Estar, a gente sempre pergunta sobre o que as pessoas fazem como atividade complementar, né? Então, a gente tem essa atividade da patinação. O que vocês fazem de exercício físico, além disso, para ter aí um complemento? Começando por você, Vicky. Eu faço academia. Quando eu tô precisando, eu faço fisioterapia. Mas eu faço fortalecimento muscular na academia também, como um complemento. Hoje eu não sou mais atleta, então eu não preciso... Antes eu ia 2 vezes na academia quando era atleta. Eu ia 2 vezes por dia na academia. Nossa, eu pensei 2 vezes por semana? Não, 2 vezes por dia. Por dia. Era por dia. Mas é isso, e vai fazendo... A patinação também é um fortalecimento, né? Então, é isso. É compensar também ali, principalmente os membros superiores, que não são tão trabalhados quanto os membros inferiores. Mas faço academia também. E o que você faz de complemento, Alisson? Também academia, então sugiro, inclusive, se você é atleta ou se você pratica patins, qualquer outra coisa. Se eu tivesse começado a academia desde o começo da minha patinação, eu não teria tido tantas lesões. Eu tive várias lesões. Então, faça um fortalecimento com a academia. Ele é um complemento excelente. A gente faz, fora academia, né? Movimentos e com patins mesmo. Então, explosões com patins, não só a patinação. Só patinar é uma coisa. Movimentos isolados com patins a gente trabalha também para fortalecer ali a nossa vida de atleta. E Alisson, em que momento da sua vida que você começou a viver disso? Hoje você é um profissional dessa área, você é professor e assim como a Vicky, né, já foi inclusive da seleção, hoje você está totalmente imerso nesse universo, é o seu trabalho também. Quando que começou isso para você? 100%. Eu vim de 10 anos de escritório, né, e tive a patinação como um hobby, só que em determinado momento eu já não gostava mais, não queria mais trabalhar com aquilo que eu trabalhava. E eu amava trabalhar com patins. Tive uma oportunidade, fui convidado e fui migrando aos poucos. Então, hoje tem 1 ano que eu trabalho só com patins. Eu dou aulas de patins, faço eventos de patins e trabalho numa loja de patinação.
Então é tudo sobre isso. E, gente, para quem quer começar e já é adulto, quem quer aprender a andar de patins, e aí, quais são os primeiros passos? Como fazer isso com segurança? Será que é uma coisa muito difícil de fazer? Isso vocês não podem dizer, porque vocês começaram, vocês eram crianças. Eu sempre imagino que para criança, aprender muitas coisas é muito simples, né? Muito. Parece que você encara como uma brincadeira e não vira, assim, uma coisa de ah, meu Deus, mas é perigoso, mas eu consigo. E aí, que conselho que você dá, Vicky? Olha, eu acho que assim, primeiro ponto, você tem que se divertir e querer muito, assim, sabe? Acho que é isso, é sobre se divertir. E os princípios são os mesmos, assim, equipamento de segurança, procurar um patins com uma qualidade um pouquinho melhor, porque, enfim, o nosso peso corporal é diferente de uma criança, então não dá pra comprar um patins de brinquedo, né? Então, assim, comprar um patins com uma base um pouco mais sólida, sem ser uma base de plástico. E é isso, equipamento de segurança e coragem e força, porque vai dar certo. Não é só criança que aprende as coisas, não. Adulto também aprende muito bem. E aí, Alisson, por que eu devo aprender a andar de patins depois de adulta? Primeiramente porque, geralmente, quem procura patinação tem esse desejo há muito tempo. E se resguarda disso por alguns receios pessoais. De achar que as pessoas vão dar risada, ou de achar que é para criança. Mas, por exemplo, eu dou aula já há um bom tempo e 95% dos meus alunos são adultos. E eu tenho alunos para mais de 55 anos. Vários, inclusive. Então, as pessoas, elas querem patinar, elas patinam. É só você tirar aqueles receios seus e ir para frente. Dica principal é, pelo menos no patins inline, quando você vai comprar um patins, não compre um patins que ele é de pano em cima. Compre ele com a estrutura inteira rígida para você ter mais apoio nas laterais e responder melhor aos treinos. E tem muitos espaços em grandes cidades brasileiras, talvez até em outras menores que eu não conheça, para aprender até de forma gratuita, né? Sim. Hoje tem alguns projetos, Shopping Penha, às terças-feiras. Aqui a gente está falando da Zona Leste de São Paulo. Isso. No Tatuapé tem aos domingos e tem no Shopping D também aos domingos, pela manhã. Shopping D, acho que é Zona Norte, é isso. Mas e aí, todos esses espaços, atividade gratuita com patins? Gratuita com patins, tem instrutores, eles também cedem equipamentos gratuitamente para as pessoas. É bem legal. Olha que bacana. E você estava comentando, estrutura, né, Vicky? Você estava comentando fora do ar com a gente que tem um espaço no Anhangabaú também, é isso? No centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Tem aulas de sábado. E também é gratuito, um espaço onde tem instrutores ali para instruir a galera que tá começando. Tem também passinho de dança, que é super legal. Porque assim, a gente conhece a patinação só assim para andar ou patinação artística, mas a gente também tem os passinhos de dança, que é aqueles que a gente conhece, assim, sabe? Dos passinhos. Então também tem lá no Vale, é super legal, tem música, então é super animado, é super legal. Olha aí, que bacana. Vários espaços para você começar esse aprendizado. Eu quero agradecer demais a participação aqui da Vicky Arantes, que é patinadora, é atriz, já foi profissional, já esteve na seleção. Vicky, obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E agradeço demais também a participação do Alisson Cruz, professor de patinação, sabe tudo dessa arte. Alisson, obrigada. Espero que a gente volte a conversar um dia em breve. Muito obrigado. Com certeza, fico à disposição. E o Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. A gente conta sempre com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.